Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre arte e identidade. E quem está aqui comigo para conversar e debater e explicar a relação entre esses dois conceitos, a psicóloga Ana Júlia Pertli, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Minha querida Ana Júlia, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos. Que alegria, querida, recebê-la. Obrigado, viu? Digo que meu coração está em festa, está em alegria. É um momento muito, muito importante para mim. Estou muito feliz com o tema também que a gente definiu, né? Estou muito encantada com essa possibilidade. Eu espero poder contribuir com minha formação, com o meu eu pessoal também, aqui nesse momento. Seguramente vai. Bom, vamos lá falar então sobre a relação, Ana Júlia, entre arte e identidade. Quando a gente pensa nesses dois conceitos, e você os conhece do ponto de vista teórico e principalmente prático, Sim. O que você pode nos dizer, nos afirmar em termos de resultado quando esses dois conceitos se relacionam? Perfeito. Bom, a gente entende que a arte, ela é a habilidade do ser humano de expressar sua subjetividade, né? É através da arte que a gente consegue entrar em contato mesmo com as profundezas da alma humana. E aí, quando a gente entende que a identidade vai muito além do RG, das características físicas, do que a gente encontra, né, nas fichas de cadastro que a gente preenche com as nossas informações, a gente compreende que a identidade é toda essa subjetividade do ser humano. Então, é como eu me identifico por dentro, são as minhas características de valores, de personalidade, quais são os meus propósitos, o que eu quero colaborar no mundo, como eu me vejo, como eu me sinto, aonde eu estou. Então, diz muito sobre essa minha construção, né? A identidade é algo que é mutável, não é um construto concreto ali que é imutável. Então, é algo que a gente vai construindo. Eu gosto de trazer uma frase que a gente fala que o caminho se faz caminhando e o caminho faz o caminhante. Porque a gente vai descobrindo as respostas enquanto a gente vai vivendo. E através da expressão da arte, a gente consegue muitas vezes trazer à tona coisas que na fala a gente não consegue acessar. Então, quando a gente une os dois, a gente tem muito esse potencial mesmo de expressão de ser humano. Ana Júlia, você me fez lembrar aqui uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Quando a gente pensa na identidade do sujeito, que é formada a partir da arte, nós temos várias manifestações artísticas. Isso. Como é que se escolhe, por exemplo, uma arte para formar essa identidade? Porque são várias as artes, né? Sim. Eu acredito muito que é pelo sentir, né? O ser humano tem os 5 sentidos, né? E é através do sentir que a gente interpreta o mundo. Tudo começa pelos nossos sentidos até chegar no cérebro e a gente ter ali uma consciência do que está acontecendo. Então, a gente precisa sentir, precisa experimentar. O ser é feito de suas experiências. Então, eu vou aprendendo conforme o que eu vivencio, conforme a minha própria percepção, mas também com o que as pessoas ao meu redor falam sobre mim, com essas relações sociais. Então, eu vou numa aula de dança, fez sentido para mim? Eu me senti completa, eu me senti inteira ali, eu senti que o meu coração vibrou. Quero experimentar mais, é o estar aberto para essas experiências e encontrar a sua essência ali também. Lógico, é o que faz sentido também no momento, porque eu posso mudar. Eu era uma pessoa que eu era apaixonada por alguma coisa e atualmente talvez isso não faça mais sentido. Então teve uma época da minha vida que eu fui para as artes marciais, eu fiz Kung Fu, adorava essa parte de expressão. E aí hoje em dia eu fui mais para o instrumental. Estou fazendo aula de violão, estou fazendo pós-musicoterapia, então eu estou mais para a parte da música mesmo. Mas eu acredito muito que é pelo que faz sentido para você, experimentando. Ou seja, você está dizendo que a mudança, ela pode ser proporcionada pelo processo de maturidade? Isso, sim. Conforme você vai crescendo, aprendendo novas experiências e se renovando, se reconstruindo, se redescobrindo, você vai se abrindo para coisas que fazem sentido com o momento que você está. Ana Júlia, eu queria colocar uma questão aqui que eu penso que ela é muito interessante, que é estabelecer uma relação da construção desse sujeito a partir da relação com o coletivo, ou seja, essa relação do outro, né?
construção de nós mesmos. Como é que a arte pode contribuir com esse processo? Perfeito. Bom, o ser humano ele é um ser biopsicossocial, então nós somos seres em sociedade, né? Somos seres biológicos, psicológicos e sociais. A gente precisa do outro, né? Por mais que a gente fale, processos de dependência emocional, processos de... É importante a gente trabalhar autonomia, autoestima, independência, mas tem certos graus que a gente depende do outro, né? Desde que nós nascemos, a gente precisa estar em sociedade. Então, eu acredito que a arte, ela traz essa expressão e ela possibilita que a gente tenha esse senso de pertença, de pertencimento do coletivo. Então, quando a gente começa a produzir, o ser humano, ao produzir obras, ao produzir algum trabalho, ele se produz também. E aí, um indivíduo passa a ser um sujeito, que ele entende que ele tem uma identidade social também. Eu acho interessante essa questão da identidade do sujeito a partir da arte, porque a gente observa que vários sujeitos vão se identificar com uma mesma arte. Isso. E é interessante isso, né? E aí você se reconhece nesse coletivo, né? Sim, exatamente. Eu sou uma pessoa que eu me identifico muito com essa parte musical, eu sou apaixonada pela música, mas eu também me identifico com a parte da escrita. Eu escrevo muitas poesias, gosto muito... sempre gostei da escrita, né? Inclusive, eu queria mostrar para vocês. Claro. É um recurso que eu utilizo muito na clínica também e nas palestras, nos workshops que eu tenho feito, nas dinâmicas. São esses livrinhos caixinha, né? Eu trouxe vários temas, mas por que eu mostro esse da escrita? Porque a escrita, ela também é terapêutica, então o fazer a arte e o se expressar através dessa forma, eu consigo também trabalhar a questão de saúde mental. E eu vou encontrando pessoas que se identificam da mesma forma, eu vou criando uma rede de apoio, eu vou criando nichos de amizade, e tudo isso vai me constituindo. Eu vou tendo uma certeza maior de quem eu sou. Que interessante isso. E nessa perspectiva, eu acho que a gente pode aprofundar essa nossa conversa, conversando um pouquinho sobre a questão da diversidade, né? A contribuição que a arte dá para que a gente possa compreender que o mundo é feito de diversidade, de pluralidade, e a partir daí a gente possa se desenvolver humanamente do ponto de vista global. Isso. Ou seja, compreender que a minha perspectiva é uma possível dentre várias possíveis. Sim, com É certeza. sobre essa perspectiva que o teu trabalho se direciona? Isso, com certeza. É um trabalho que eu sempre me encantei pela diversidade, pelo diferente, pelo colorido. Eu sempre gostei de ter essa mistura mesmo, que é o Brasil, que é o que nós somos, que é o que é o mundo, né? Então, a gente precisa valorizar esse diferente, valorizar a criatividade, valorizar o que é oposto, o que não é oposto, o que traz essa mistura toda, né? Porque eu entendo que eu não sou um ser completo, eu sou um ser de uma forma, eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma visão de mundo. Mas cada pessoa é de um jeito, isso que é maravilhoso. Porque eu falo nas minhas palestras, né, que se todo mundo fosse igual, imagina que coisa chata. Então, se a gente vai pensar, vou imaginar uma árvore vai ter uma imagem para mim. Eu entendo que é uma árvore, mas eu posso imaginar um ipê, eu posso imaginar uma árvore de laranja, e você com certeza teria pensado em uma outra árvore, né? E quando a gente tem essas diferenças e faz esse comparativo, a gente aprende muito mais, a gente entende que tem novas perspectivas e a gente cria a parte da flexibilidade cognitiva, que a gente chama de novas possibilidades de enfrentar o mesmo problema. Quando a gente fala de problemas emocionais, né, problemas psicológicos, muitas vezes está atrelado à rigidez cognitiva, que é o ficar sempre batendo na mesma tecla, é o ficar pensando da mesma forma, é o não ter essa abertura para o diferente, para o novo. Então, saúde mental é a gente entender que sim, tem muita diferença, tem muita diversidade, e é papel da educação valorizar essa diversidade, difundir essa diversidade, porque o ser humano nasce, ele vai ter ali o nicho da família, ele vai conseguir ter as suas primeiras relações familiares e vai crescer inevitavelmente numa bolha. Para ele romper essa bolha, ele precisa ir até uma outra instituição, até uma escola, frequentar alguma igreja, né? Então, ele vai se descobrindo nesses meios sociais. Então, é importantíssimo que a educação coloque essa diversidade ali para essa criança e também promova atividades, tenha intervenções e
possibilidades para essa criança se desenvolver de forma integral, porque a gente olha o ser humano como um ser complexo, como um ser íntegro mesmo, ele tem várias dimensões ali. Se a gente for pensar, são 6, 7 dimensões, então a gente tem a dimensão intelectual, que geralmente é o que as escolas vão estar olhando mesmo, a gente quer desenvolver a capacidade cognitiva, a gente quer que esses alunos aprendam, e vão pensar na matemática, na ciência, na biologia, no português, no inglês, vão se desenvolver intelectualmente, mas a gente precisa pensar também na dimensão física, na dimensão afetiva, na dimensão social, na dimensão moral, ética, que está bem atrelada, e na dimensão simbólica da criatividade. Então, assim, a gente pensa, em numa sala de aula, eu vou ensinar sobre um átomo, por exemplo, eu posso estar levando um recurso diferente para chamar a atenção da minha sala. Eu quero falar sobre como uma pessoa se relaciona com a outra e como uma ação que eu tenho aqui pode impactar você no seu espaço, no seu lugar. Então, a gente mostra, por exemplo, como é uma rede de ligações, né? Como tudo isso está conectado, como o mundo é um universo que onde eu faço uma vibração aqui e o outro lado sente. Então, a gente pode trabalhar com N coisas, né? Trazendo o lúdico, trazendo essas expressões artísticas que vai promover uma didática muito diferente. Então, a gente consegue trazer, às vezes, o aluno muito mais atento para ali um momento de aula, por exemplo, né? Ana Júlia, nesse seu trabalho que você realiza nas escolas, eu queria muito saber como é que você consegue, eu não sei se exatamente medir, mas ao menos sentir o resultado dessa ação que você propõe de relacionar a arte e a identidade frente ao trabalho que você realiza com esses alunos. Como é que você observa essa questão? Perfeito. Eu acredito que olhando o coletivo, mas também o individual, eu falo que é importante a gente estar atento a como esse grupo está se comportando, se eles estão prestando atenção no que eu estou levando, se eles estão se engajando ali no momento, se eles estão presentes no presente mesmo, ou se eles estão se dispersando. Também perceber individualmente se tem alguém desconfortável, se tem alguém que pode estar querendo fazer uma pergunta, se tem alguém com alguma emoção mais à flor da pele, porque a gente sente de tudo ali também, né? É necessário ter essa sensibilidade, essa humanidade e querer aflorar o lado mais bonito dentro dessas crianças. E aí eu sei que está funcionando pelo sorriso, pelo interesse, pelo olhar de interesse, né? Os olhos se arregalando, deixa eu ver o que é isso, ou eles mesmo querendo pegar o microfone para poder falar. Teve, inclusive, um workshop que eu fiz sobre inteligência emocional, saúde mental, com crianças de 8 anos em uma escola. E eu fui pensando, tudo planejado, como ia ser, levei as atividades. A gente vai com certo preparo também, mas o mais gostoso é deixar fluir, né? Vamos ver o que o momento me preparou, o que o momento tem para mim. E aí, eu cheguei lá, eu estava um pouco preocupada com o que eu ia levar. Eu simplesmente parei, me apresentei e falei assim, vamos falar sobre saúde mental e inteligência emocional. Metade da plateia levantou a mão e ficou um momento de troca em que, na verdade, eles me ensinaram, eles que palestraram ali. Foi lindíssimo, lindíssimo. E não poderia ter sido melhor. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Ana Júlia Pertli, que é psicóloga, sobre a arte e a identidade. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente.
Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a arte e a identidade. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e tratando desses conceitos, a psicóloga Ana Júlia Pertile. Ana Júlia, eu quero falar um pouquinho, no início desse segundo bloco, sobre essa capacidade reflexiva do sujeito. Certo. Minha questão, como a arte pode contribuir para que o sujeito amplie essa capacidade e alcance novos pensamentos e novas percepções da vida e do mundo, né? Sim. A arte, ela vai muito de encontro com a autoexpressão e o autoconhecimento. Para a gente conseguir se expressar de uma forma sincera, profunda, a gente precisa estar aberto para a arte e arriscar, realmente sentar, tentar produzir um texto, tentar fazer um desenho, entrar em contato com essas possibilidades, né? Eu lembro que em muitas sessões eu propunha isso para as minhas crianças, eu propunha isso para os jovens, e eles ficavam, mas eu não sou artista, eu não sou disso, não faz sentido para mim. E a gente falava assim, vamos tentar? E fluía, vinha, porque todo ser, eu gosto de ver dessa forma, que toda pessoa é um artista, toda pessoa é uma música, né? Eu gosto de ver dessa forma, porque nós somos seres únicos, íntegros, somos seres completos, mas que no coletivo a gente se transborda, a gente se potencializa. E eu acredito muito que a arte, ela nos traz essa possibilidade de me entender como sujeito, entender as pessoas que se sentem também de uma forma parecida como a que eu me sinto, pessoas que também gostam das mesmas coisas que eu gosto, e de sentir empatia também, de observar a perspectiva do outro. Então, quando eu vou observar uma obra de arte num museu, por exemplo, a pessoa que a fez estava num determinado momento, pensava de uma determinada forma, ele colocou a identidade dele ali, né? Muito a expressão do contexto em que a gente está vivendo. E aí, eu vendo isso da minha perspectiva, eu consigo entender, olha, pode ter sido dessa forma, ele pode ter feito desse jeito, mas eu entendo a partir do meu ponto de vista. Eu vou ver essa obra a partir da minha vivência também. E isso começa a trazer essa reflexão de, olha quanta coisa existe de diferente, olha quanta coisa é interessante, olha como existem várias belezas na vida, não existe uma beleza só. E a gente vai aprendendo a ter esse respeito, essa valorização do diferente. Experimentando e estando em contato mesmo. Uma questão que eu vejo, que eu penso que é absolutamente importante quando nós falamos das artes, né, e o relacionamento com elas, que é a questão da humanização dessas relações, né? Para que a gente possa, e a gente sempre conversa isso aqui no programa Diálogos com vários convidados, na busca dessa cultura de paz a partir dessa humanização das relações. É possível encontrar um caminho a partir das veredas das artes? Sim, com toda certeza. Eu trouxe assim essa possibilidade de envolver as expressões artísticas nos meus atendimentos, nos meus encontros de grupo, justamente para conseguir atingir pontos que às vezes a gente tenta fugir ou tenta esconder tanto no dia a dia, né? O ser humano, ele não quer se assumir como um ser vulnerável. A gente está perdendo mesmo a humanidade do humano, né? Do ser humano. Isso é triste, né? Sim, muito triste. E a gente vê, né, o desenvolvimento da tecnologia que se tornou necessário hoje em dia para nós, mas que não tem como uma tecnologia substituir um ser humano jamais. Porque a gente tem a criatividade, a gente tem a imaginação, a gente tem o sentir, a gente tem coração e a gente tem alma. E tudo isso só se é visto também através da arte. Né, quando a pessoa está ali aberta, quando ela está sendo sincera com você, e muitas coisas a gente não consegue expressar pela fala, então que a gente encontre outras formas de expressar. Esse lado sensível mesmo, ele está muito presente nessas expressões. Então, muitos dos meus workshops, a gente faz esse momento de expressão, que eu coloco às vezes
uma cartolina na mesa, eu coloco a tinta para o pessoal se expressar ali, a gente tenta fazer uma poesia em conjunto, faz uma expressão de recorte, colagem, tudo isso para aflorar esse lado humano, esse lado de conexão. Porque eu falo que quando a gente está falando de conexão, quando a gente está falando de estar presente no presente, aceitar a nossa natureza, aceitar quem a gente é, onde a gente está bem, a gente está mostrando essa sensibilidade e a gente consegue de fato acessar essa sensibilidade no outro também, essa humanidade no outro também. Então a gente precisa aflorar tudo isso, a gente precisa entender o quanto isso é belo, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é muito mais potente do que ficar vivendo usando máscaras ou fingindo ser quem a gente não é. E entender que isso sim é potencial de transformação. Porque quando a gente pensa em psicologia, né, eu como psicóloga, a gente precisa criar sujeitos que sejam críticos, reflexivos, que se autoconheçam e que transformem a própria realidade, transformem a realidade do mundo. Ana Júlia, você falando aqui, eu vou fazer uma afirmação e você coloca o seu ponto de vista. Certo. Talvez o caminho para que a gente encontre essa humanização das relações é talvez inserir já nos primeiros anos de formação escolar o relacionamento e esse cultivo, né? O cultivo do relacionamento com a arte. Será que esse é o caminho mais razoável para que a gente possa alcançar uma cultura de paz, a humanização das relações? Eu gostaria muito que fosse dessa forma. Eu acredito que quando eu tenho essa possibilidade de estar nas escolas, estar em contato com os primeiros anos, né, com as crianças, os menorzinhos, eu já levo esses recursos, esses materiais. Eu trouxe para mostrar também os fantoches que a gente utiliza, né, no projeto que eu tenho feito parte. A gente conseguiu uma parceria com uma empresa financiadora e em colaboração com a APAE a gente tem esses fantoches, né, os famosos divertidamente. Então a gente tem o medo, a gente tem o tédio, a raiva, enfim, a gente tem todas as emoções que nós conhecemos, que aparecem nos filmes, né? E aí, com as crianças, que muitas vezes têm essa dificuldade de expressão das emoções, né? Tanto pela fala, muito a gente trabalha com o lúdico com elas. E a gente entende que muitas crianças crescem com a criação de que engole esse choro, você não pode chorar. Homem não chora. Isso. Para de graça, isso é frescura. Então a gente entende que as crianças acabam reprimindo as próprias emoções, né? E quando a gente chega com personagens, com fantoches, tanto das emoções quanto de animais, que eu acabei trazendo aqui também, a gente possibilita a criação de histórias, a gente possibilita essa expressão. Então, em muitas sessões, eu trabalhava em grupos infantis, terapêuticos, e a gente levava essa questão de o que você falaria para essa emoção? Como que você se relacionaria com ela em determinada situação? Como ela está presente na sua vida? Quem você se lembra quando você olha para essa emoção? Vamos fazer um desenho? E aí a gente vai contando histórias. Então, por exemplo, se eu colocasse você aqui agora de frente para a sua ansiedade, né? O que você diria para ela? E aí a gente traz esse momento de interação. Seria uma encenação, seria um teatro, é uma expressão artística. E a gente está falando do ser humano, da psicologia, das emoções. Deixa eu aproveitar, utilizando dessa ideia, Sim. desse seu instrumento de trabalho, enfim, dessa sua ferramenta, para que a gente possa tratar um pouquinho, quero fazer um recorte aqui na questão do pertencimento e o convívio social, no sentido de compreender que o sentimento que eu sinto, você também sente, Sim. porque você também é humana, tanto quanto Perfeito. eu. Como que a gente pode desenvolver esse conceito do pertencimento através desse trabalho? Esse trabalho eu criei com um grupinho, que eram 5 crianças, umas de 5, umas de 6, umas de 7. E aí foi um grupinho que a gente fez numa clínica e a gente trabalhou uma encenação teatral em que cada um criou seu próprio personagem. Então eles desenhavam, colocavam a roupa da cor que eles queriam, o cabelo, a cor de pele da cor que eles queriam, a gente usou EVA. Foi como se a gente tivesse criado um bonequinho desses, que seria a representação de cada um ali. Porém, eu não falei isso para eles, porque muitas vezes, eu vou falar em primeira pessoa, não quero falar. Então, a gente colocou como um personagem e eles externalizavam isso
a partir de uma terceira pessoa que era esse personagem, foi uma projeção. Então, a fulana de tal é minha personagem, ela tem vergonha. O fulano de tal é meu personagem, ele é ansioso. O fulano de tal é o meu personagem e ele é muito triste. Então, a gente ia associando esses personagens com os próprios personagens das emoções. Em determinado momento, eu encenei que eu era uma personagem em crise de ansiedade, porque era uma turminha que tinha ansiedade. E eu queria ver como eles iam se relacionar com isso. E aí eles pararam toda a história, vieram me abraçar, abraçaram os personagens e me abraçaram fisicamente. Então é muito potente e a gente sente e a gente vê acontecendo. Ana Júlia, agora quero saber um pouquinho do teu humano, né? De você, quando você se olha como uma profissional. O que você sente quando você desenvolve esse tipo de trabalho, da construção dessa identidade a partir da arte? Como é que você vê, como é que você se vê nesse processo? Olha, eu acho que é um sentimento de admiração, de orgulho mesmo, às vezes até de não acredito que eu cheguei aqui, não acredito que está sendo dessa forma, porque as coisas vão fluindo quando é para ser, quando as oportunidades aparecem, quando você está disposto para isso também, né? Eu falo que às vezes não é muito uma questão de sorte, é uma questão de você estar determinado para aquilo, você realmente está atento, aparecer a oportunidade, você agarra e você se entrega, né? É uma entrega mesmo. É uma paixão que eu tenho enorme, assim, desde mais nova eu sempre fui encantada pelas artes. Meu sonho inicial era ser musicista. Eu queria ter feito faculdade de música, mas a gente vai ouvindo uns comentários aqui, uns comentários lá, e eu fui deixando passar. E um dia eu senti muito forte no meu coração de fazer psicologia. E eu me encontrei, continuo me encontrando. Eu falo que faz sentido a cada dia e parece que cada vez faz mais sentido, né? Eu fui me descobrindo no caminho mesmo. E hoje fazendo pós em musicoterapia, porque a música eu não podia deixar essa paixão também. E a próxima pós será em arte terapia, já trazendo tudo isso para os atendimentos também, né? Para as minhas intervenções. É lindo, assim, eu me sinto realizada mesmo. Lógico, a gente pode estar sempre melhorando, tem muita coisa para aprender ainda, mas eu falo assim que eu estou num ponto muito bom da minha vida, de satisfação pessoal e profissional mesmo, que eu gostaria que todos pudessem vivenciar em algum momento. Que interessante, satisfação como profissional e como ser humano, né? Sim, com certeza. Ana Júlia, eu trago sempre uma reflexão de um autor e eu peço sempre para o meu convidado comentar e para você aqui eu trouxe uma fala do Rubem Alves, eu vou abrir aspas para ele e aí eu vou pedir depois um comentário para você. Abrindo aspas aqui para o Rubem Alves, ele diz: toda alma é uma música que se toca, fecha aspas. Comente. Certo. Eu fico muito feliz com essa reflexão. Eu digo que não poderia ser melhor para esse momento, para eu como convidada também, porque a psicologia é o estudo da alma humana mesmo, então a gente já tem a presença da palavra alma ali. E música, estou fazendo a musicoterapia, já trouxe a minha paixão pela música, então toda alma é uma música que se toca. Então o papel da psicologia é tocar a alma do ser humano, é realmente estar ali presente. É uma música que a gente precisa entender como funciona, quais são os ritmos, qual é a melodia, qual é a harmonia, como que isso tudo está funcionando, está sendo tocado naquele momento. E trazer também essas possibilidades de que a pessoa em si, ela já é essa música, ela já é completa, ela já tem uma forma por si só de existir, de se operar, e já é magnífico. E juntando com outras melodias, com outras harmonias, né, com outras notas, a gente tem ali uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa. E as pessoas sempre são seres que podem contribuir com a gente, são novidades, são belezas naturais, né? E aí é só a gente estar disposto para ouvir, literalmente. E eu queria trazer também um trechinho de um poema do Oswaldo Montenegro, que eu acho que casa bastante com esse momento. Que quem não canta, dance a voz do outro. Quem não toca, que dance pousado nos acordes de quem toca. Porque perfeito, só tudo junto. Só uma das mãos não faz o aplauso. Só uma boca jamais fará o beijo.
Todos juntos, sim, podem formar a imensa risada. Lindo. Sim, é muito sensível. E para fechar, eu queria trazer também um poema autoral, que de longe eu falo que é um dos mais bonitos que eu já escrevi. Veio de um momento de crise pessoal. Eu falo que quando a gente está nesses momentos de crise, nesses momentos de revolução pessoal também, a gente tem, geralmente, as expressões mais verdadeiras acabam sendo muito bonitas porque foram reais. E eu trouxe aqui a poesia. Primeiro eu quero mostrar esse desenho, que eu fiz também, essa pintura, que fala sobre o amor, né? O amor em constante transformação, em constante expansão também, tá? E o poema, ele se chama Lembrete. Deixa eu tirar aqui. Porque foi um lembrete para mim e é um lembrete que eu quero deixar para vocês também, para você também. Muito obrigado. Nos momentos difíceis, né? Que a gente se lembre dessas palavras. Vamos lá. Lembrete. De uma alma para outra, de mente para mente, de coração para coração. Eu espero profundamente que você encontre paz. Que você saiba apreciar o silêncio e saiba se reencontrar quando nada mais fizer sentido. Que você encontre o amor, aquele que você escolhe e constrói em conjunto, que te faz mover montanhas e chegar aos confins do mundo, mas antes que você encontre o amor próprio. Que você se ame, se acolha e se cure de todo o mal e de toda dor. Que você se olhe com o mesmo valor que dá para os outros e se perdoe porque errar é humano. Que você se encante com a beleza da vida, cante, dance e se divirta e aproveite cada segundo com aqueles que ama, porque não há preço que pague esses momentos. Que você se permita mudar, cair e levantar quantas vezes for preciso, porque afinal, somos instantes ou metamorfoses ambulantes em busca de sentido. E que você encontre esse sentido ou propósito de vida. Que você tenha pelo que lutar e comece lutando por tudo que acredita. Que você seja feliz e sinta-se suficiente por ser você, porque entre 8 bilhões de possibilidades, somente você é você. Que lindo, Ana Júlia. Muito, olha, emocionante demais. Primeiro, um brinde com Oswaldo Montenegro e depois com esse seu poema maravilhoso. De verdade, do fundo do coração, minha gratidão eterna pela participação aqui no programa, pela partilha, pelas reflexões e, claro, quero aproveitar esse momento e pedir para que você faça, então, as suas considerações finais e, claro, mais uma vez, muito grato pela presença, de verdade, né, Eu Júlia? que agradeço, do fundo do coração também. Tivemos um encontro aqui de almas, né? Foi muito, muito importante. Eu queria deixar uma reflexão, né, para vocês, para quem está assistindo, de realmente serem verdadeiros, de estarem nessa vida para viver o melhor que possam dela, né? Aproveitar realmente os bons momentos, entender que a gente vai ter sim as adversidades, a gente vai ter os momentos difíceis que fazem parte da vida, né? Afinal, os altos e baixos ali que nos fazem estar vivos e que a gente não pode controlar o que acontece conosco, mas a gente controla a forma como a gente reage a essas situações, né? E querer estar no controle sempre é perda de tempo. A gente sabe que isso só gera mais ansiedade, deixa a gente fora do eixo. Então é importante a gente entender que tudo no universo tem um fluxo e as coisas estão caminhando como devem ser, né? Então, nossa, eu me arrependo do que eu fiz no meu passado. Poxa, se eu vivi aquilo, eu precisava viver para estar com a mente que eu tenho hoje, né? Então é um sentimento de gratidão mesmo pelas coisas como a vida vai acontecendo, pelas coisas fluindo da forma como tem que ser. Eu trouxe também para fazer uma analogia com vocês com a questão de um barco, né? Que a gente não sabe como serão essas ondas, a gente não sabe como será o dia de amanhã também, mas que nesse momento eu possa aproveitar essa viagem, né? Que eu controle, então, como eu vou reagir. Então, pode ser que chova hoje, eu posso passar meu dia reclamando por conta dessa chuva, ou aproveitar que está chovendo e me molhar, deixa eu me molhar mesmo. Então, acho que eu queria deixar essa reflexão final para vocês se abrirem, se permitirem sentir e entender que a gente só supera também as situações da vida, né? A gente só se cura sentindo. Maravilha. Ana Júlia, obrigado, viu, querida? Saúde e paz. Para nós, amém. Muito obrigada.
Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana nós tivemos a oportunidade de ouvir Ana Júlia Pertli, uma aula sobre a relação entre a arte e a identidade. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.